Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Energia Nuclear para o Bem. Eu sou o Edinaldo Alexandre Zandonar, físico médico, mestre e doutor pela Universidade Estadual Paulista, supervisor de radioproteção em medicina nuclear pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e professor universitário. Hoje em nossa aula abordaremos os temas correlatos à radiação ionizante, interação da radiação com a matéria, efeitos biológicos da radiação e seu uso na medicina nuclear. Iniciaremos nossa aula buscando uma definição para a radiação, que pode ser entendida como energia em movimento, podendo essa energia ser carreada por partículas ou por ondas eletromagnéticas, sendo no caso das partículas os principais exemplos a radiação alfa e a radiação beta, e no caso das ondas eletromagnéticas, a radiação gama ou a radiação X. Para explanarmos melhor essas radiações, há necessidade de relembrarmos a estrutura básica de um átomo, que consiste numa região denominada núcleo, que comporta prótons e nêutrons, a qual é circundada por uma outra região denominada eletrosfera, na qual circulam elétrons em órbitas pré-estabelecidas. Cabe ainda relembrar a representação de um elemento químico, que consiste em apor logo abaixo do seu símbolo, no canto esquerdo, o seu número atômico, que o individualiza como um dos elementos químicos conhecidos ou até mesmo desconhecidos, e logo acima o seu número de massa, que nada mais é do que a soma do seu número atômico com a quantidade de nêutrons que possui. Dentro desse panorama, podemos definir agora o conceito de isótopos, que seriam átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, eles possuem o mesmo número atômico, entretanto, possuem diferentes massas atômicas. Aqui está representado alguns desses isótopos, no caso do iodo. Cabe aqui ressaltar que muitos desses isótopos são instáveis energeticamente, e como tudo no universo, eles vão buscar a estabilidade. Como se obtém essa estabilidade? Liberando esse excesso de energia, quer seja através de partículas ou através de ondas. Ou seja, os nossos isótopos instáveis energeticamente, ou seja, os chamados radioisótopos, vão liberar o seu excesso de energia, que nada mais é do que a radiação, buscando a estabilidade. Na animação seguinte, acompanharemos a emissão de partículas ou ondas por um átomo que está energeticamente instável e busca a sua estabilidade. Vemos aqui então um átomo liberando uma partícula alfa. Logo em seguida, veremos um outro átomo liberando então uma partícula beta. Aqui está ela, partícula beta. E mais adiante veremos um átomo liberando uma partícula alfa, seguida de uma radiação gama. Partícula alfa acompanhada da radiação gama, como podemos ver. Podemos dizer então que um átomo pode emitir uma radiação alfa que é semelhante ao átomo de hélio, ou seja, possui Z igual a 2, 2 prótons, e número de massa igual a 4, somando os 2 prótons com 2 nêutrons. Já a radiação beta é semelhante a um elétron de alta energia, possuindo assim carga elétrica negativa. E a radiação gama? A radiação gama tem a mesma característica de várias radiações eletromagnéticas que nos rodeiam em nosso cotidiano, tais como as radiações emitidas pelos celulares, pelo uso de roteadores Wi-Fi, pelo uso de micro-ondas, entre outros dispositivos. E aí surge a pergunta, qual é a diferença entre essas radiações que nos permeiam o tempo todo e aquelas radiações, tais como a radiação X e a radiação gama, que são utilizados com fins de aplicação na saúde? Basicamente, a diferença está na quantidade de energia que essas radiações transportam, sendo que as radiações gama e X transportam muito mais energias que as primeiras. Isso faz com que classifiquemo-nas em dois grandes grupos, o grupo das radiações não ionizantes e o grupo das radiações ionizantes. Mas o que seriam essas radiações ionizantes? Bom, o próprio nome já diz,
são aquelas radiações que têm capacidade de ionizar o meio na qual incidem. Sendo esse um tecido biológico, a ionização pode ocasionar um dano no DNA desse material. Nessa próxima animação, podemos comparar o poder de penetração das radiações até aqui mencionadas, sendo que, ao interpolarmos sequencialmente uma espessura de papel, uma certa espessura de alumínio e uma certa espessura de chumbo ou concreto, percebemos que a radiação eletromagnética gama tem um poder de penetração muito maior do que as outras duas aqui mencionadas. Dessa forma, a aula vista até agora pode ser resumida da seguinte forma. Existem átomos que podem possuir núcleos estáveis ou instáveis, ou seja, radioativos, com excesso de energia. Esses núcleos radioativos vão buscar a estabilidade emitindo esse excesso de energia ou na forma de partículas, tais como radiação alfa e radiação beta, ou na forma de ondas eletromagnéticas, tais como a radiação gama. A esse processo de reajuste energético dá-se o nome de decaimento radioativo. Cabe ainda destacar que um átomo, durante o processo de decaimento radioativo, pode fazê-lo emitindo radiações de mesma natureza, porém com energias diferentes, ou radiações de natureza diferentes. Aqui, por exemplo, percebemos a emissão de duas radiações beta que diferem pelo valor energético das mesmas, bem como pela porcentagem em que elas acontecem, sendo que nesse primeiro caminho, esse elemento radioativo ele vai adquirir uma configuração metaestável que, para chegar à sua condição de estabilidade, irá ainda liberar uma radiação na forma da onda eletromagnética gama. Agora que já aprendemos um pouquinho sobre radiação, nos surge a pergunta: de onde provém esses radioisótopos? Alguns deles têm ocorrência natural. Outros, no entanto, podem ser obtidos de maneira artificial, fazendo uso, por exemplo, de um reator nuclear ou até mesmo de um equipamento denominado ciclotron. E dessa forma, obtemos os principais radionuclídeos utilizados na área de medicina nuclear, dentre os quais podemos citar o iodo 131, o tecnécio 99 metaestável, o tálio 201, o flúor 18, entre tantos outros existentes nessa relação. Bem, mas após esses radionuclídeos emitirem suas respectivas radiações, o que ocorre quando essas energias, essas radiações, atingem um meio? Podemos dizer que podem ocorrer três processos especificamente: o chamado efeito fotoelétrico, o espalhamento Compton ou a produção de pares. Vamos aqui explanar basicamente o que seriam esses três processos. O primeiro processo consiste na incidência de um fóton, que pode ser aqui entendido como um pacote de energia, em um determinado átomo, sendo que esse fóton possui energia suficiente para arrancar um elétron da estrutura desse átomo e, nesse processo, ele é totalmente absorvido pelo meio. Então, aqui, efeito fotoelétrico. Já no espalhamento Compton, o fóton transmite parte da sua energia durante a interação, mudando a direção que inicialmente seguia. Por fim, temos o fenômeno da produção de pares, que ocorre quando um fóton com energia mínima de 1.022 MeV interage com o núcleo de um átomo, resultando num par, que consiste na emissão de um elétron e de um pósitron. Esse pósitron pode ser entendido como uma partícula análoga ao elétron, com a ressalva de que ele teria uma carga elétrica positiva e não negativa como o elétron. Como vemos, o pósitron tem uma vida curta e sofre uma relação de aniquilação, no qual é emitido dois fótons com mesma energia, na mesma direção, porém em sentidos contrários. Só ressaltando que esses são alguns dos processos
pelos quais ocorrem ionizações e excitações nos meios aos quais a radiação incide, como ressaltado anteriormente em nossa aula. Por fim, gostaria de finalizar nossa aula relembrando o conceito básico da medicina nuclear, que consiste na associação de um radionuclídeo com uma droga com afinidade específica a um determinado órgão ou tecido, formando assim o que chamamos de radiofármaco, o qual é administrado a um paciente, seja por via endovenosa ou outra via de administração, e a partir de então obtém-se uma imagem funcional do nosso paciente. Como são formadas essas imagens e os cuidados adotados para que essa prática seja segura do ponto de vista de radioproteção, serão temas das nossas próximas aulas. Muito obrigado a todos. Gostaria de deixar aqui algumas referências para que pudessem aprofundar nos assuntos aqui tratados, bem como deixar uma questão para discutirmos logo mais no nosso fórum. Entre uma radiação alfa e uma radiação gama, ambas com a mesma energia, qual delas teria maior probabilidade de dano ao tecido biológico? Um grande abraço a todos, meu muito obrigado.